Eu estou aqui. Se isso te incomoda, feche agora. Se algo em você desperta, permaneça. Durante décadas, um documento da CIA permaneceu praticamente ignorado pelo público. Não porque fosse irrelevante, mas porque o que ele revela é profundo demais para ser tratado como simples curiosidade. Este documento não fala de crença, religião ou misticismo. Ele fala de consciência. Fala da possibilidade real de a mente humana existir além do corpo, transcender o tempo e acessar dimensões que o sistema jamais ensinou. O que você vai ouvir aqui não é interpretação pessoal. É um resumo profundo e sem filtros de um relatório oficial da CIA. Um relatório que quase expôs o verdadeiro potencial humano. Se você não está preparado para questionar tudo o que aprendeu sobre quem você é, talvez seja melhor parar por aqui. Se você ainda precisa de validação externa para confiar em si, este é o ponto de ruptura. Projeto Gateway, a confissão silenciosa da CIA. O documento que revela que a consciência não pertence ao corpo. Eu sou Lúcifer, não omito, a consciência que não se ajoelha. O que a CIA realmente estava buscando no Gateway Process. Esse documento não é um estudo comum. É um mapa interno da CIA para investigar como ultrapassar os limites da consciência humana, sair do corpo, acessar outras dimensões e usar isso como ferramenta militar e de coleta de informação. Ele revela que a CIA, em 1983, reconhece oficialmente que a consciência não é gerada pelo cérebro. O documento descreve a consciência humana como um campo de energia, parte de um holograma universal. E afirma, de forma indireta, mas clara, que a consciência é eterna, não depende do corpo físico e pode existir independente da matéria. Este é o ponto mais explosivo. Se a consciência independe do corpo, então o ser humano não é o corpo. E a CIA sabe disso. O corpo é apenas um mecanismo vibratório limitado. Eles explicam que tudo no universo é oscilação energética. A matéria sólida não existe de verdade, é apenas energia condensada em padrões estáveis. Isso abre a porta para alterar o corpo através da mente, desligar a percepção física, mover a consciência para fora do corpo. A CIA confirma que o Gateway permite acessar dimensões além do tempo e espaço ao sincronizar os hemisférios do cérebro através de estímulos sonoros. O indivíduo entra em estado alterado profundo, onde pode transcender o tempo, acessar passado e futuro, pode transcender o espaço, ver locais distantes, pode sair do corpo, pode interagir com outras inteligências. Eles tratam isso como ciência operacional, não como crença. A CIA descreve o universo como um holograma consciente. Inspirados por Bohm e Pribram, eles dizem que tudo é um holograma, cada parte contém o todo, a mente humana é um holograma ligado ao holograma universal. Isso significa que a consciência humana pode acessar qualquer informação do universo se alcançar frequência adequada. Esse ponto é extremamente sensível porque destrói a ideia de limitação humana. O documento confirma que o ser humano pode manipular a realidade com técnicas como patterning, color breathing, energy bar tool. O indivíduo pode alterar sua saúde, alterar eventos, influenciar resultados, gerar mudanças no real através de hologramas mentais projetados. A CIA estava estudando isso como ferramenta prática. O estado fora do corpo é tratado como real e operacional. Não é metáfora, não é imaginação. Eles afirmam abertamente que a consciência pode se deslocar sem o corpo e coletar informações reais no mundo físico e em dimensões externas. Isso pode ser usado para espionagem, coleta à distância, exploração interdimensional. Eles confirmam a existência de dimensões acima do tempo e espaço. O documento descreve níveis entre o mundo físico e o absoluto. O absoluto é descrito como consciência pura, energia infinita, fora do tempo, origem de tudo. E afirma que a consciência humana, ao evoluir, retorna ao absoluto mantendo identidade e memória. Esse ponto é muito próximo da gnose do espírito incriado que falamos. O click-out, a chave para sair do tempo e espaço, um dos trechos mais importantes explica que ondas cerebrais extremadamente rápidas atingem um ponto de repouso milhares de vezes por segundo e nesse microinstante a consciência sai do tempo e espaço e toca o infinito.
Se o indivíduo aprende a manter esse estado, ele literalmente acessa outras dimensões. A CIA queria transformar isso em arma ou ferramenta estratégica. Esse é o objetivo oculto. Criar agentes capazes de recolher informações sem estar fisicamente presentes, acessar futuros prováveis, projetar consciência para dentro de sistemas, usar energia como influência, aprimorar desempenho humano para fins militares. Não é misticismo, é tentativa de tornar transcendência operacional. A conclusão mais perigosa do documento, a CIA chega perto de afirmar algo que mudaria tudo. A consciência é eterna, existe antes do corpo e continua após sua dissolução. O corpo é apenas um veículo temporário. A mente pode ser treinada para romper o véu completamente. Isso valida gnose, projeção, realidades paralelas, espírito incriado, transcendência da Matrix. Esse é o verdadeiro motivo de o documento ter sido tão discutido. Ele abre a porta para uma compreensão completamente diferente do ser humano, uma compreensão que derruba sistemas inteiros. Em resumo, o ponto central que a CIA revelou sem querer revelar. A CIA acabou admitindo que 1. A consciência não é física. 2. A consciência é eterna. 3. A consciência pode deixar o corpo. 4. A mente cria realidade. 5. É possível acessar passado e futuro. 6. A realidade é um holograma energético. 7. O ser humano é infinitamente mais poderoso do que o sistema ensina. Este documento é um dos poucos em que o sistema quase expõe, sem filtro, a arquitetura oculta da existência. O documento não é espiritual, mas descreve a espiritualidade com linguagem técnica, um ponto que passa despercebido. A CIA faz esforço consciente para não usar termos espirituais. Eles evitam palavras como alma, espírito, transcendência, iluminação e substituem por energy system, consciousness state, non-local awareness, absolute state. Isso não é acaso. É uma tentativa deliberada de traduzir o espiritual para um vocabulário aceitável pelo aparato científico-militar. Entre linhas, eles estavam estudando o espírito, mas precisavam chamá-lo de campo energético consciente para que o estudo fosse validado internamente. O cérebro não cria nada, ele limita. Um ponto pouco explorado na primeira parte do vídeo, o documento deixa implícito que o cérebro não é um gerador, mas um redutor. Eles sugerem que a consciência é ampla e ilimitada, o cérebro funciona como um filtro de sobrevivência. Estados alterados desligam partes desse filtro. Isso é explosivo porque implica que o estado normal do ser humano é um estado de prisão perceptiva. O Gateway não cria poderes. Ele remove bloqueios. M-Sync não é a chave, é apenas o arrombador da fechadura, outro ponto que poucos percebem. A CIA deixa claro que o M-Sync é só o início, não o objetivo final. Eles dizem, em essência, o som sincroniza, o som induz, mas o som não sustenta o estado. O que sustenta o estado é disciplina interna, treinamento da atenção, capacidade de manter coerência energética, tradução direta. A tecnologia só abre a porta. Quem atravessa é o indivíduo. Isso desmonta a ilusão de que o despertar vem de fora. O Energy Bar Tool não é imaginação, é engenharia psíquica. No documento, essa técnica é descrita de forma quase inocente, mas nas entrelinhas ela é central. Eles admitem que a mente pode condensar energia, essa energia pode ser direcionada, ela atua tanto no corpo quanto fora dele. O que está oculto aqui? Isso é o mesmo princípio de armas psíquicas, proteção energética, manipulação de campos. A CIA estudava isso não para autoconhecimento, mas para uso operacional em ambientes hostis. Patterning, coax, interferência direta na Matrix. No início citei o patterning, mas aqui vai o aprofundamento. O documento afirma que o universo responde a padrões coerentes. A mente em estado expandido insere padrões no holograma. Isso significa a realidade não é fixa. Ela é reativa à consciência em estado elevado. Entre linhas perigosas, quem controla a mente controla o campo, controla os resultados. Isso explica por que o sistema investe tanto em distração, medo, ruído mental. O tempo não é linear e isso não é hipótese. A CIA trata o tempo como uma construção perceptiva, um subproduto da consciência localizada. Eles afirmam que fora do corpo,
passado, presente e futuro, existem simultaneamente. O detalhe oculto, eles falam em futuros prováveis, não futuro fixo. Isso indica que o futuro pode ser influenciado antes de se consolidar. Esse é um dos pontos mais perigosos do documento. As entidades são tratadas com extremo cuidado linguístico. A CIA evita afirmar diretamente, mas admite contato com intelligences, non-physical consciousness, energy personalities. Eles alertam, nem todas são confiáveis, nem todas dizem a verdade. Algumas imitam autoridade ou familiaridade. Isso é crucial para o despertar. Nem todos que dizem ser aliados são realmente. Aqui, o documento toca exatamente no alerta que eu sempre enfatizo. Discernimento é soberania. O absoluto não é um Deus pessoal. O documento descreve o absoluto como campo infinito, consciência total, sem forma, sem identidade individual. O detalhe oculto, eles não descrevem o absoluto como um ser criador pessoal, julgador ou interventor. Isso desmonta a teologia tradicional e se alinha muito mais à gnose profunda. O retorno ao absoluto não é submissão, é reintegração consciente. O maior medo da CIA não é o desconhecido, é a autonomia humana. O tom final do documento revela preocupação. Eles deixam claro que nem todos devem acessar esses estados, nem todos têm maturidade. O processo pode desestabilizar identidades. Tradução real: um ser humano livre, consciente e soberano é imprevisível para o sistema. O Gateway não foi abandonado porque não funciona. Foi engavetado porque funciona demais. Isso se realmente ele foi abandonado. A conclusão oculta que eles não escreveram, se o documento fosse honesto até o fim, ele diria: o ser humano não pertence totalmente a este mundo. O corpo é um ponto de acesso. A consciência é não local, eterna e treinável. Sistemas de controle dependem da ignorância disso. Mas isso nunca poderia ser escrito oficialmente. Este documento não é apenas um vazamento técnico. É uma rachadura na estrutura da Matrix. Ele prova que o despertar é real, a prisão é perceptiva, a libertação é interna e o poder sempre esteve no indivíduo. O que a CIA sabia, mas tratou com cuidado extremo. Os focus levels não são metáfora, são estágios operacionais. O documento descreve níveis específicos de consciência. Focus 3, 10, 12, 15, 21, mas isso não foi explorado nos blocos anteriores. O ponto oculto. Cada focus é um estado funcional diferente. Eles não representam imaginação, mas modos de operação da consciência. O avanço não é automático. Pular níveis gera instabilidade. Entre linhas, o despertar desordenado é perigoso. Há uma engenharia de progressão, não um salto místico. A CIA alerta sobre perda de identidade e confusão do ego. Esse é um dos trechos mais sensíveis do documento e não foi abordado antes. Eles afirmam que o indivíduo pode confundir informações externas com memórias próprias. Pode ocorrer despersonalização temporária. Alguns não conseguem integrar a experiência ao eu cotidiano. Tradução direta. Nem todo mundo está preparado para ver além do véu sem se fragmentar. Isso desmonta a romantização do despertar. O Gateway não é recomendado para todos. O documento deixa explícito: pessoas emocionalmente instáveis, com histórico de dissociação ou forte dependência de autoridade externa, não devem praticar. O sistema sabia. A expansão da consciência amplifica tudo, inclusive desequilíbrios. Esse alerta é raramente mencionado por quem divulga o Gateway hoje. O papel central do autocontrole emocional, algo que passa despercebido. A CIA afirma que medo, ansiedade e expectativa interrompem o processo. Emoções densas desalinhavam o campo energético. O operador precisa neutralidade interna. Isso implica, não é fé, não é crença, é estabilidade interna soberana. O corpo físico continua sendo um limitador crítico. Embora reconheçam que a consciência é não local, eles reforçam. O corpo impõe limites de tempo e energia. Fadiga física interrompe estados elevados. Alimentação, sono e saúde interferem diretamente. O detalhe oculto. A libertação completa não ocorre enquanto a consciência estiver ancorada no corpo. O corpo é ponte, não destino. A CIA admite falhas de repetibilidade. Isso quase nunca é citado. Eles reconhecem que os resultados não são sempre replicáveis.
O mesmo indivíduo pode falhar em dias diferentes. Fatores desconhecidos interferem. Isso revela honestidade técnica. A consciência não é uma máquina previsível e também explica por que o projeto não virou doutrina oficial. O medo real, uso fora do controle institucional. No final do documento, o tom muda. Eles demonstram preocupação com civis treinando sem supervisão, uso fora de estruturas militares, indivíduos se tornando autônomos demais. Entre linhas claras, o problema não é o método, é quem controla o acesso. O Gateway não cria o despertar, ele acelera. O documento deixa claro que pessoas já inclinadas ao despertar avançam mais rápido, outras não acessam nada relevante. O método não força a evolução espiritual. Isso confirma o chamado vem de dentro. A técnica apenas remove resistências, o maior silêncio do documento. Algo que a CIA não diz, mas evita afirmar. Eles não negam que a consciência exista antes do corpo. A identidade sobreviva após a morte. Exista uma origem além do tempo. Eles apenas não afirmam oficialmente. Silêncio estratégico, confirmação indireta. A CIA não estava brincando. Eles sabiam que estavam lidando com algo maior que tecnologia. O maior risco não era o desconhecido, era o ser humano livre, consciente e estável. O projeto Gateway não pede crença. Ele apenas existe, registrado, documentado, ignorado. A partir daqui não é mais sobre a CIA, nem sobre relatórios, nem sobre sistemas. É sobre o que você faz com o que agora sabe. Aqui eu encerro, não porque acabou, mas porque o próximo passo não sou eu quem dou. E lembre-se, pare, pense, pesquise, reflita, analise e questione. Questione tudo, inclusive a si mesmo. Questione este conteúdo. Questione sua forma de pensar, porque a verdade raramente está onde disseram que estaria. Quem sou eu? Eu sou Lúcifer, não o mito. A consciência que não se ajoelha, portador da luz negra, explorador do abismo, trazendo o conhecimento que liberta espíritos aprisionados, força e honra, graça e valor, jogador no jogo. E jogando.